Boa tarde, estamos direto do Dia de Campo Estadual do IRGA, aqui em Cachoeira do Sul, na barragem do Capané, onde vamos conversar com o presidente do IRGA, Rodrigo Machado, também o coordenador regional da Planície Costeira Externa, Wagner Martins, o professor Ibanor Agnoni, que é consultor do IRGA, e o produtor rural Rogério Verbi, que é conselheiro do IRGA. Boa tarde a todos, então, bem-vindos ao Destaque Rural, é um prazer tê-los conosco aqui. Rodrigo, primeiramente gostaria de parabenizar pelo evento, está um evento muito bonito, e gostaria que você falasse então sobre a proposta desse evento e porquê da realização aqui na barragem do Capané. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Wagner, professor Ibanor, Rogério. Boa tarde a todos que nos assistem, né, no Destaque Rural. Acho que é importante, né, o local fica no centro do estado. A gente está com essa proposta de se aproximar cada vez mais do nosso produtor. Acho que o IRGA tem que, nosso motivo de existir é encontrar as soluções tecnológicas, né, através da nossa pesquisa, entregar para o produtor através da extensão daquilo que ele nos traz como demanda, né? Então isso tem sido feito ao longo do tempo. A gente passou por alguns momentos, né? Inclui-se isso também a pandemia, né? Com essa distância, né? Acho que todo mundo, o sucesso do evento também é um pouco disso. As pessoas estão com saudade de se ver, ainda continuam, né? Então a gente tem essa missão de estar cada vez mais próximo de quem nos paga a conta, de quem a gente tem a obrigação, ao longo da nossa história temos feito isso, de quem a gente tem a obrigação de entregar essas soluções. Eu acho que está sendo um grande dia de campo. Poxa, sem dúvida nenhuma, se não o maior, um dos maiores da história. E isso é fruto do trabalho das nossas equipes, né? A doutora Amara liderando aqui o pessoal da pesquisa, né? O Wagner, um dos nossos extensionistas, o professor Ibanor também, né? Que é o nosso consultor, mas a pesquisa do IRGA, ela está muito robusta, o programa de pesquisa do IRGA está muito organizado, tá? Tem uma sequência lógica, então é um programa de pesquisa que sabe onde quer chegar e está prevendo e antecipando as demandas do futuro, né? Acho que a gente já está com respostas talvez para situações que a lavoura nem tenha nos apresentado ainda ou não tenha ainda se apercebido, né? Então, eu acho que é importante esses fóruns, esses encontros, né? Teremos mais, né? Teremos agora na próxima semana já em Uruguaiana, dia 30, dia 1º em Santa Vitória do Palmar, aí segue. Então, é cada vez mais isso, Leonardo, a gente se aproximar do produtor, aproximar da lavoura, ouvir muito mais, ouvir e também transmitir aquilo tudo que a pesquisa tem desenvolvido, que os nossos extensionistas têm entregue todos os dias em todos os rincões. Presidente, quantos anos você está na frente do IRGA? Eu cheguei em setembro de 2021. 3 anos já. 2 anos e um pouquinho. 2 anos e pouquinho. E como é que está o trabalho nesse período? Qual o foco do teu trabalho à frente do IRGA? É um trabalho desafiador, eu diria, né? A gente já sabia do tamanho do problema, só não sabia né, que as dificuldades, mas a gente não pode falar de problema, né? Eu acho que se falou muito tempo de problema no IRGA e se não se percebeu o que vai trazer as soluções nessa reestruturação do Instituto, é o que ele faz, né? O IRGA, o motivo dele de existir, o que ele tem feito ao longo da história, o que ele já tem feito, é exatamente o motivo, né, que a gente tem a obrigação de salvá-lo. E isso a gente tem feito, né, tem trabalhado várias pautas, né, questões administrativas. Hoje mesmo aqui está, como curiosidade, tá o pessoal da CAGE, né, que é a Controladoria do Estado, eles têm nos ajudado muito nos processos administrativos, de melhorar nossa governança, de melhorar nossa compliance. Esses são os pontos da reforma do IRGA? Também é. Eu acho que a gente tem, acima de tudo, a gente tem que dar transparência, a gente tem que melhorar o IRGA administrativamente, porque a administração do IRGA, ela precisa ser ágil como facilitadores para o que os nossos pesquisadores e extensionistas fazem. Então, se a gente não dá agilidade nos processos, acaba represando os processos aqui na ponta. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, também trabalhado muito em recuperar nossas estruturas, os nossos equipamentos. Aqui no Capané é uma realidade. Só na estação são mais de 2 milhões e 600 mil reais investidos. Na barragem, a gente fez uma reforma, começamos a obra aqui, né? Essa barragem, quando eu cheguei no IRGA, ela estava
interditada pelo Ministério Público. Em meados do ano de 2021 ela foi interditada. Fizemos uma obra emergencial, o que possibilitou, e está aqui o Rogério depois pode comentar, que é um dos produtores, usuários da barragem, que não teriam outra forma de tocar sua vida, né? Tocar sua produção. Então, foi feita a obra, a barragem está super segura, né? Estamos trabalhando muito afinadamente com o Ministério Público. Então, tem que estar segura, né? Nós estamos aqui do lado, né? Então, eu vou brincar depois, eu tirar uma foto aqui, mostrar que nós colocamos 1.500 pessoas no pé da barragem, então mais segura que isso é impossível. Mas é isso aí, acho que o IRGA está no caminho certo, a gente tem muitas questões que a gente está enfrentando, principalmente a pauta dos nossos servidores, mas essas coisas estão acontecendo, mas não adianta também ter só contemplar uma coisa e a outra não, as coisas têm que andar em paralelo, né, para o pessoal continuar entregando como sempre entregou. Tá certo. Produtor rural Rogério Herb, seja bem-vindo ao Destaque Rural, então é um prazer tê-lo aqui conosco. Como é que funciona? O senhor é um dos beneficiados aqui pela barragem do Capané, né? Como é que funciona esse processo, então, esse sistema aqui de irrigação com foco aqui na barragem? Bom dia a todos. Eu não sou beneficiado, eu sou um usuário. Usuário. Eu acho que essa cumplicidade dos usuários com a diretoria do IRGA tem funcionado muito bem. Essa questão que o presidente falou do problema do maciço, temos trocado, eles trabalharam muito para que a gente pudesse plantar há 2 anos atrás, né? Com relação à barragem, está bem segura. A gente se sente bem confortável com essa atual diretoria e eu acho que está tudo andando muito bem. Como é que funciona essa? É uma associação que rege esse sistema? Como é que é o funcionamento? Quem distribui a água é o IRGA. É o IRGA. O IRGA tem o controle da água e faz a distribuição. A gente faz contratos de fornecimento de água com o IRGA, mediante uma remuneração, ele distribui as águas. E tem funcionado. Não como deveria ou como se queria, né, presidente? Mas dentro do possível tem funcionado muito bem. Né? Não há queixa. O grande problema foi há uns anos atrás, que ela foi limitada em 4 metros, e aí a direção do IRGA fez um enorme esforço, e conseguimos passar ela para 7, que nos deu a possibilidade de plantar as lavouras de arroz daquele ano, e de lá para cá, uma eterna luta para continuar no 7, obedecendo todos os critérios que é necessário para que ela fique segura nos 7 metros. Presidente, como é que funciona aqui? Desde quando que existe essa barragem? Que gostaria que você explicasse um pouco como é que é o funcionamento aqui, que eu acho que é uma curiosidade interessante para quem nos assiste e não conhece esse sistema aqui. Um pouco da barragem do Capané, um pouco da formação do IRGA, né? O IRGA, quando foi fundado, era para fomentar, né, a cultura do arroz. E algumas regiões, como em Palmares também a gente tem uma estrutura gigante lá, que é a Granja Vargas, aqui no Capané não foge disso, né? Então essa barragem foi construída, salvo o melhor juízo, há 80 anos, e desde lá vem operando pelo IRGA, obviamente, né, com o tempo precisa alguns reparos, algumas reformas. Ela apresentou alguns problemas no maciço, plenamente identificados, a gente tem um projeto de reforma. Já se fez, né, parte dessa obra, essa obra emergencial, que garantiu com segurança que se irrigue, nessa safra está irrigando 2.600 hectares. Quantos produtores são? São 41 na associação, né? A associação é 41. 41, eu não sei se todos estão tendo acesso em função do rodízio da cultura, às vezes não plantam para da soja, né? Eu não tenho esse número exato, mas eu calculo em torno de 25 a 26 produtores. Porque nem todos, em função, como tem o rodízio nas áreas, e essa barragem antes chegou a irrigar 5, 6 mil hectares de arroz, hoje ela está com essa área, uma redução nessa área de arroz em função do sistema de produção, né, que incluiu a soja nas áreas. Então, como são 41 associados que geralmente usufruem dessa água durante o período de irrigação, mas nem são todos em função de entrar em rodízio na soja. Mas a gestão é nossa, né? A gente, como o Rogério falou, a gente faz a distribuição da área, limpeza dos canais, limpeza de drenos, comportas, enfim. Toda a manutenção, toda a gestão é feita pelo IRGA. Estamos num processo aí que a gente né, que a gente está alinhavando de mudar o modelo de gestão. Eu sou de Camaquã, lá a gente tem uma barragem em Camaquã que é trocada por uma associação de usuários, que era uma barragem federal. E então a gente quer ver se implementa esse mesmo modelo de gestão aqui no Capané.
E tem a possibilidade de retornar com toda a capacidade dela ainda? Então, Ou não tem essa necessidade não tem a mais? necessidade em função do sistema de produção, Sim. né? Então, não é necessário tu fazer uma obra que volte com a lâmina d'água do pacota que tinha de 14 metros, porque o sistema de produção não modificou a realidade. Sim. Então, não se vai se plantar 6 mil hectares mais. Sim. Então, não tem por que fazer uma obra tão grande. Com o que tem hoje é suficiente para atender a demanda? A gente precisava botar 1 metro, 1,5 metros mais, para ela cumprir a demanda toda dela. Tá? Eu acho que com 8,5, 9 metros, ela consegue irrigar 13 mil hectares assim, com bastante tranquilidade, que é a projeção, né, que o pessoal faz de cultivo nos próximos anos. Tá certo. Já vou chegar lá com o Wagner, com o professor Ibanor, mas eu gostaria antes que o Rogério nos comentasse a respeito dessa safra, Rogério. Como é que está o desenvolvimento, como é que está a questão da produção de arroz esse ano? Eu estou na atividade de arroz há 43 anos já, e nunca tinha passado por um ano igual a esse. Um ano completamente desafiador, um ano muito diferente, muita chuva. Então, todas as entradas de lavoura, ureia, cloreto, herbicida, que se fez nas lavouras, nas primeiras lavouras, quando plantaram no fim de setembro, outubro, isso aí o tempo ajudou demais. Um exemplo meu e de muitos na minha volta, que entramos com água, cloreto, ureia, e preparamos a lavoura estava muito bonita. Choveu em setembro e outubro 800 milímetros. Isso desmanchou tudo. Levou ureia, levou cloreto, levou tudo embora. Então a lavoura está lá. Ela está verde, com verde fraco. Né? A gente vê a necessidade de ureia. É uma lavoura deficitária. Não sei o que vai produzir. Certamente não será os padrões normais. Né? A lavoura final, 50% plantada mais metade, que não pegou essa chuvarada, está boa. Tá boa. Claro que sofrendo com a falta de irradiação, que é o que nós temos hoje. Hoje nós temos uma irradiação boa, mas está sofrendo bastante a lavoura arrozeira esse ano. Wagner, essa é a realidade das lavouras do Rio Grande do Sul? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, nosso presidente Rodrigo, nosso conselheiro Rogério, nosso consultor Banor. Primeiro dizer a satisfação aqui de poder falar um pouco, né? Agradecer o convite aos telespectadores do Destaque Rural. De fato, sim, é uma realidade, né? Não só da região central, mas de todo o estado, da metade sul do Rio Grande do Sul. Né? E a gente tem aqui como nosso pano de fundo, né, da filmagem aqui, as 6 regiões arrozeiras, na qual o IRGA atua, né? A minha região específica é a Planície Costeira Externa, né, onde eu exerço a função de extensionista e estou na coordenação lá da região há mais de 5 anos já. E o relato do nosso conselheiro, ele é o retrato, né, de como foi, né, o início, né, a gente vindo de um fenômeno de laninha extremamente seco, né, depois de 3 safras consecutivas de déficit hídrico, um ambiente de certa forma até favorável em alguns momentos por uma oferta de radiação muito boa. Né, o ano passado tivemos uma produtividade média recorde no estado, né? E a partir do final do inverno, então, com a entrada mais forte aí do fenômeno El Niño, né, que traz as chuvas então para o nosso estado, a gente tinha já informações, né? A gente tem a nossa meteorologista Jussana, que faz um excelente trabalho, né? Nos mantém atualizados diariamente sobre as condições do clima. Então a gente já tinha uma ideia do que seria, né, a safra 23-24, só que a gente não consegue prever volumes ainda, né, na previsão do clima. Então isso foi um cenário que, apesar do produtor ter se preparado, né, já vinha fazendo todos os manejos para esperar um cenário de chuva, mas não num ambiente tão hostil como foi e está sendo essa safra, né? Aí tivemos regiões de 800, mais de 1.000 milímetros, né, chovendo, então isso atrapalhou muito, né, os manejos iniciais, os preparos de solo. Então a gente tinha lá na intenção, né, ainda temos que confirmar essa área, né? A gente tinha uma intenção de pouco mais de 900 mil hectares de arroz, né? Mais de 500 mil hectares de soja
e talvez 10 mil de milho, né, em rotação. Ainda temos que, obviamente, confirmar essa área, mas tivemos muitas dificuldades no preparo, na implantação das lavouras, né, e como relatou muito bem o nosso conselheiro Rogério, né, por vezes o produtor conseguiu implantar na época certa, conseguiu entrar com os manejos de adubação e manejo das plantas daninhas na época certa, porém a chuva, o excesso de chuva, os grandes volumes que a gente teve, né, principalmente aqui na região central, né, que afetou muitos produtores, acabou atrapalhando, né? O produtor tem que replantar por vezes mais de 2, 3 vezes na mesma área, né? Então isso foi, né, uma situação muito séria, né? E isso acaba refletindo, né, depois, porque a gente entende, o produtor não conseguiu fazer alguns manejos no momento correto, pós-chuva ou durante esse período, né, que foi os manejos de planta daninha principalmente, as primeiras coberturas de ureia e nitrogênio, né, isso atrapalhou muito, a própria irrigação, né, alguns produtores obviamente que se beneficiaram desse volume de chuva, mas porém em alguns casos até atrapalhou, né, que arrebenta a taipa, estoura canal, né, quem tem a sua puxada em beira de rio, né, fica puxado submerso, então não tinha, ou depende da energia elétrica, né, os ciclones aí que a gente teve, né, somente nos meses de setembro, então o pessoal ficando sem energia. Isso foi um agravante no início dessa safra. Foi um ano, então, com muita dificuldade e muitos desafios da implementação da lavoura para o produtor de arroz no Rio Grande do Sul. Exatamente. É óbvio, né, que a gente também tem um cenário positivo, né? Por exemplo, a Zona Sul foi a regional que não teve tantos problemas, teve problemas, mas não tanto quanto as planícies, né, e a região central. Então, relatos dos colegas e produtores, né, eles conseguiram implantar 90% da área, né, no mês de outubro, então estão se beneficiando dessa oferta ambiental que está ocorrendo agora, né. A região da fronteira também, parte mais, região de Uruguaiana, também teve uma boa implementação, região da Campanha, então teve algumas situações também de favorecimento, né, que as regiões conseguiram implantar na época certa. Obviamente, casos pontuais nas regionais também, né, os produtores que não tiveram esses fenômenos climáticos com maior agravamento, eles conseguiram plantar, né? E hoje a gente tem uma tecnologia de implementação, o parque de máquinas da lavoura roseira, ele evoluiu, né, muito, então, né, com equipamentos mais robustos, a tecnologia aumentou, então isso dá também uma condição para o produtor também, e uma segurança para que quando apareçam janelas, ele consiga, né, fazer o seu manejo no momento correto. Muito se fala, há um bom tempo já tem se falado na questão da sustentabilidade da lavoura roseira e isso, para essa sustentabilidade, a necessidade de uma diversificação de culturas, né, professor Ibanor? A gente tem aí visualizado um aumento muito grande de soja aqui na metade sul, em rotação com a cultura do arroz. Eu acho que o desenvolvimento também de novas tecnologias para a produção de milho aqui na metade sul é muito importante para o estado também, né? Nós estamos com muita dificuldade de produzir milho na região norte. Esse ano nós achamos que ia ser um ano de produção recorde de milho por causa do volume de chuva e umidade, mas tivemos problemas de cigarrinha, problemas de muita chuva no momento da floração e não vamos ter uma produção como nós esperávamos, né? E acredito eu que essa possibilidade de produzir milho aqui com a tecnologia do suco camalhão, né? Isso é muito importante para o estado do Rio Grande do Sul também, né? Como esse dia de campo expressa essa necessidade do produtor de se adaptar, então, à diversificação das culturas?
Bom, boa tarde a todos. Realmente esse assunto da diversificação ele é muito relevante. Mas eu quero primeiro enfatizar que nós estamos num dia de campo especial. Ele é um dia de campo especial porque ele procura demonstrar o futuro da lavoura, a sustentabilidade da lavoura do arroz. Futuro sustentável da lavoura de arroz no Rio Grande do Sul. E o que significa futuro sustentável? Nós temos que, através da diversificação, principalmente, de manejo, nós temos que sair da situação atual, que é predominantemente uma monocultura. Então, mais de 70% do arroz é produzido em monocultura, no sistema arroz pousio e ainda com preparo intensivo do solo. Mesmo que seja um preparo antecipado, mas ainda é preparo intensivo. E o que a diversificação, por que a diversificação é sustentável? Ela é sustentável não só do ponto de vista de ter várias entradas de dinheiro na propriedade, mas principalmente no momento que você diversifica a sua lavoura, você mexe com todo o sistema de produção, no sentido de ter, além das diferentes entradas de recursos, ele tem uma série de benefícios para o sistema de produção em si. No caso da soja, ela surgiu também auxiliando no controle das invasoras, por utilizar mecanismos diferentes de herbicida, mas além de toda essa questão, no momento que você diversifica, o sistema se torna mais complexo. E o sistema mais complexo é o sistema mais resiliente. Mas por que ele é mais resiliente? Porque é um sistema que se autocontrola. E o exemplo disso, de um sistema complexo, é a própria natureza. Então, a evolução pela diversificação, o sistema vai se tornar mais resiliente, como eu falei, mas principalmente ele tem outras consequências no sentido de a gente ser muito mais assertivo na lavoura para ter esses benefícios, né? Porque ao longo do ciclo de culturas por ano, então, se você pegar a lavoura de arroz, então os manejos vão passar a ser mais importantes para permitir exatamente que se estabeleça essa sequência de cultivo. E com o tempo, né, e com a diversificação e principalmente com o manejo, e o manejo que deixa resíduo, essa parte mais importante, o resíduo ele é importante no sentido da entrada de carbono no sistema, mas principalmente ele vai atuar na parte da atividade biológica. Então, na atividade biológica, ela vai cada vez mais ser mais presente, porque tem a fonte de energia que o resíduo fornece, e isso vai causar uma melhoria muito grande no solo. Normalmente a gente, quando fala em diversificação, a gente fala na sustentabilidade econômica, mas ela tem outros benefícios que ocorrem com o tempo, que é a melhoria do sistema produtivo, principalmente na melhoria da fertilidade do solo. E no momento que esse sistema vai evoluindo, a fertilidade vai cada vez ficando melhor e vai ficar menos dependente da entrada, inclusive, de fertilizantes, porque há o reaproveitamento através da ciclagem pela atividade biológica. E, além disso, então, com a diversificação, você vai ter menos despesas com agrotóxicos e também menos demandas de fertilizantes, porque há a ciclagem e há menos perdas. Além disso, tem o grande benefício de você incorporar carbono ao solo. Então, são coisas que a gente vai ver acontecer ao longo do tempo, porque é um sistema que ele vai se consolidando ao longo do tempo. E esse tempo ele pode variar de 3 a 4 anos, mas é um sistema que se constrói no tempo. E o grande benefício, né, que é o solo, que é onde
né, que sustenta todo esse sistema. Rogério, como é que está essa questão da diversificação de culturas lá na propriedade de vocês? Quais são os gargalos e os benefícios que você vê da implementação desse sistema? Che, a gente aprende muito com os dias de campo, né? E a pesquisa está mostrando. Nós, que eu tenho propriedade na família, trabalhamos em 3 frentes, né? Arroz, soja e pecuária. E vamos fazendo rodízio. Essa é a maneira que a gente encontrou. Nós temos uma certa dificuldade na soja, que o solo é muito argiloso, e aí tu pega um agosto ou um setembro meio chuvoso, tem uma certa dificuldade para trabalhar a terra e deixar pronta. Porque o ideal seria colher o arroz no seco, deixar pronto, mas nem sempre se consegue, né? Pegou uma chuva no meio, tu já vai colher no barro e já vira tudo aquela sopa, e às vezes sai da tua mão essa oportunidade de colher no seco. Então, geralmente há necessidade de meter uma grade, preparar para a soja. Isso é o normal, assim. E eu tenho uma dificuldade aqui com o preparo de solo, então por isso que a gente opta nessas áreas que tem muita argila, ou entrar com gado, que faz um controle bom também de vermelho e de capim. E o gado é muito importante na soca, quem não consegue trabalhar soca, por causa da ressemeadura do vermelho e do capim. Então o gado é muito importante nesse sistema. Além daquela premissa que não se bota os ovos tudo numa cesta, nem em 2, nós botamos em 3. Então aqui na nossa propriedade é assim que funciona, gado, soja e arroz. E como é que está uma avaliação, a sustentabilidade do negócio? O senhor está feliz com o negócio? Tchê, isso sempre é cíclico. Tem um ano que o arroz vale bastante, soja. Esse ano, arroz 120, soja 119, boi 7 pila. Não adianta. A gente pode fazer o controle de custo que quiser, do arroz, da soja, do gado. Mas nós, na nossa propriedade, a gente faz um todo, né? O que nós faturamos bruto, o que faturamos líquido no todo. Porque é muito difícil tu, num ano, tirar uma conclusão. Por exemplo, a soja baixou demais. E a avaliação tem que ser a longo prazo, não pode ser de um ano para o outro também. Tem que ser a longo prazo, não é num ano que tu foi mal no arroz que tu vai abandonar o arroz. Então, isso aí é cíclico, altas de preços, colheu bem, colheu mal. Tu tem que focar, fazer o teu sistema e levar para adiante. Certo. Professor Ibanor, nesse sentido, então, como é que a pesquisa do IRGA tem se organizado para atender essas demandas, essa necessidade de diversificação e de complexidade desse sistema que o senhor falou? Certo. Tradicionalmente, o IRGA trabalhou sempre com arroz. E o grande avanço recente foi o projeto 10. E o grande benefício foi a gente ter o domínio do manejo da cultura do arroz. Na sequência entrou a soja. Então houve um trabalho muito grande na soja, o projeto Soja 6.000 trouxe grandes benefícios. Agora o milho e o IRGA está entrando fortemente na pesquisa do milho e fomentando. Mas veja bem, daqui para frente a gente tem que trabalhar com cultura, mas com sistemas de produção. Então a perspectiva que nós temos agora, e isso será para a gente inclusive entender o processo, a gente trabalhar com sistemas de produção que representem cenários diferentes no estado. Então, nesses sistemas de produção, não é só a gente ter a diversificação, mas a gente tem que ter uma sequência de cultivos que seja ideal, né? Porque uma cultura vai beneficiar a outra, mas tem uma lógica. Então, o que nós temos como perspectivas dentro do IRGA é trabalhar com sistemas de produção que representem cenários nas diferentes regiões do risícola e não tratar a cultura como um todo. E quando a gente trata com sistemas de produção, como eu falei antes, o sistema se torna mais complexo e nós temos que ser muito assertivos no nosso manejo, porque algo que se faz numa cultura vai afetar o outro. Então, o que nós temos como demanda é exatamente começar com esses sistemas que você constrói ao longo do tempo e a gente, acompanhando, a gente vai aprendendo, né, como manejar os sistemas, que isso foge de toda a cultura, porque todo o nosso
a própria formação e a própria agricultura, ela está sempre fomentada numa cultura e não no sistema de produção. Então, a perspectiva que nós temos agora é trabalhar com os diferentes sistemas de produção, envolvendo diferentes culturas, mas não é só diferentes culturas, elas têm que ter uma lógica na sua sequência ao longo do tempo. Então, e dentro da propriedade, nós temos que trabalhar com a rotação no tempo e a rotação no espaço, envolvendo, então, sistemas e culturas. Então, nós podemos ter as mesmas culturas, mas elas ser colocadas em diferentes organizações no campo, e no campo seria no espaço e no tempo. Então, é por aqui que nós temos que caminhar. E isso é exatamente a sustentabilidade do sistema de produção. Ele, quanto mais complexo, mais difícil, e aí nós temos que aprender a manejar, mas é o sistema que vai ser mais resiliente possível. O que é o resiliência? Ele não se altera facilmente. Então, essa é a perspectiva que nós temos, né, daqui para frente, e o IRGA está se envolvendo nisso. E uma outra questão da pesquisa é que o IRGA começou a se envolver muito fortemente é com a parte dos bioinsumos. Então, isso é uma questão recente e ela está entrando. Né? Existe o Projeto Nacional dos Bioinsumos e é uma perspectiva daqui para frente, principalmente no sentido de você diminuir o uso de agroquímicos, né? e partir para uma agricultura mais de processos do que de insumos. Essa é a lógica da agricultura e da sustentabilidade. Então a lógica é essa, exatamente, a diversificação, mas não é só diversificar, existe toda uma organização para essa diversificação. Presidente, nesse sentido, né, a pesquisa demanda de investimentos, né? Como é que o IRGA tem se organizado? Como é que está o financiamento do IRGA e dessa pesquisa? Leonardo, a partir da integralidade da CDO, né, anunciada pelo governador, inclusive, quando eu cheguei no IRGA, na minha posse, a gente pôde recuperar de maneira muito rápida e está recuperando as questões estruturais, né, as questões de investimento, questões de equipamentos. Então, assim como aqui em Cachoeira, né, a gente falou no início, esse investimento grande, a gente está fazendo esses mesmos investimentos nas outras estações. Cachoeirinha está um verdadeiro canteiro de obras, né, temos obras em andamento, obras por começar. Então, a gente está modernizando o IRGA. Então, a gente tem que dar condições para os nossos pesquisadores terem acesso a tudo que há de mais moderno, aquilo tudo que vai trazer, né, um ganho na agilidade dos processos e também nas entregas dos resultados. Em paralelo a isso, também estamos trabalhando muito em trazer novos consultores para o IRGA, exemplo do professor Ibanor, né? Tem grandes mentes aí que têm nos auxiliado ao longo do tempo e eles são fundamentais, né, porque trazem essa experiência, trazem a academia, né, a academia já produziu, trazem para dentro das discussões, né, dos debates internos dentro dos nossos pesquisadores. Isso é comungado, também é exposto e é discutido junto com a nossa extensão, que traz o feedback do produtor aquilo que ele precisa, qual é a ferramenta tecnológica que ele precisa, quais são as soluções que são necessárias para o momento que o produtor está vivendo. Então, isso tem tudo ter sido feito. Obviamente, precisamos também ter a pauta dos nossos servidores salarial, que está avançando e avançando com bastante velocidade nesse final de ano 23 e início de 24. Tenho certeza que o governo sempre foi sensível a isso, né? Desde que eu entrei no IRGA já tinha um grupo de trabalho estabelecido, tinha um processo de projeto de reestruturação, estamos implementando, a gente tem todo um planejamento estratégico futuro, tem um novo projeto de pesquisa, de extensão, né, que a partir de toda a pesquisa acumulada, né, um novo projeto de extensão que eu tenho certeza que vai quebrar paradigmas, né, professor Ibanor, e vai ser revolucionário. Então, o IRGA tem o programa de pesquisa do IRGA está muito bem pensado, a extensão está bem organizada, precisamos de reforço para as nossas equipes. A gente está resgatando, né, as nossas estruturas, investindo em novos equipamentos, Então, isso está tudo, anda junto, né? Tu não pode ter uma coisa e deixar de ter outra. Então, o IRGA, eu acredito, né, e hoje reflete muito isso, né? A casa cheia aqui, né? Um dia belíssimo, né? Se a gente encomendasse, não teríamos um dia
assim, né? Vamos agradecer depois a nossa consultora Jossana, né? Eu acho que ela bateu o papo com São Pedro aí e trouxe um dia maravilhoso para nós. Então, eu acho que isso também é o nosso pessoal muito engajado, nós temos uma harmonia institucional muito grande, o conselho tem sido, aqui está um conselheiro dos mais atuantes, tem sido fundamental e ponto central nesse projeto de reestruturação, essa harmonia com os nossos servidores, com as entidades, com o próprio governo. Então, acho que mais lá atrás, eu me lembro, quando eu cheguei no IRGA, tinha muita, era um ambiente assim, conflitado, né? Conflagrado, então dava uma canelada aqui, outra lá de vez em quando, que é normal do processo, mas o mais importante, eu sempre disse, que a gente precisava, era que todo mundo queria salvar o IRGA. Né? Daqui a pouco a gente não estava sabendo conversar direito. E eu acho que hoje a gente conseguiu criar pontos de convergência, criar uma harmonia entre as pessoas, entre os atores todos. O governo sabe da importância do IRGA, da importância estratégica do IRGA, é um instituto de pesquisa que ele é fundamental ao longo que já fez, ao longo que vai fazer e que já está fazendo. Né? Cada vez mais a demanda por alimentos é maior no mundo e a gente tem que ter um instituto de pesquisa focado no futuro, né? Entregando soluções no presente, mas nunca esquecendo onde é que veio. Né? Quem não sabe onde é que vem não sabe onde vai chegar. Né? Então, aí qualquer caminho serve. Então, a gente sabe muito bem onde é que vai chegar e o IRGA é isso. Hoje o IRGA é pulsante, o IRGA está se arejando, o IRGA está se modernizando e o IRGA vai continuar entregando para a sociedade gaúcha, para os nossos produtores, tudo aquilo que ele tem entregue ao longo da história. Eu agradeço muito a participação de vocês. Infelizmente, eu acho que a conversa... Infelizmente, o nosso tempo é curto, conversa a conversa boa, assim, está né, muito boa, né? E por mim, eu ficava mais um tempo aí, mas sei que vocês têm compromissos, né? Agradeço muito a participação de todos, acho que foi um debate muito importante. Novamente, parabéns, presidente, parabéns a todos os organizadores aí do evento e desejo a todos, então, um sucesso para a cultura do arroz, para a cultura da soja, para a produção como um todo de grãos aqui na metade sul do estado do Rio Grande do Sul. A você que nos assistiu, muito obrigado pela participação de todos. Esse material vai ficar disponível gravado, você pode ter acesso no YouTube. Nós também vamos produzir um podcast especial que vai ser disponibilizado no Spotify. Um abraço a todos e até a próxima.